aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e hoje eu vou contar pra vocês toda a minha trajetória lendo livros em inglês e vou contar pra vocês todos os livros que eu já li. Então assim, ó, senta que lá vem história. Acho que uma das perguntas mais corriqueiras que eu recebo é: Tami, como você aprendeu a ler inglês? Como você começou a ler inglês? Quais são os livros mais fáceis de ler inglês? E eu acho que é muito difícil pra mim responder essa pergunta, porque eu leio coisas em inglês que eu tenho muito interesse em ler, como vocês vão ver. Então eu resolvi, ao invés de dar uma fórmula pra vocês, eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a minha experiência lá no comecinho, quando eu tava bem crua, que eu tinha recém lido, acho que os primeiros 3 livros. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu quero tentar mostrar pra vocês através da minha trajetória de leitura em inglês, como isso aconteceu pra mim, pra ver se inspira você que tá com medo de começar, ou que tem preguiça de começar a ler inglês, e você conseguir também perceber o que vai funcionar melhor pra você, ao invés de tentar buscar uma indicação que é muito pessoal. Então eu posso em algum outro momento tentar criar um ranking de leituras fáceis em inglês, mas nesse momento eu acho que é mais proveitoso eu tentar dar um passo a passo pra vocês. Eu comecei a ler inglês em 2017, tá? Então faz pouco tempo, em consideração, são 4 anos aí. E eu comecei a ler inglês porque eu queria muito ler uma série que não tinha sido publicada aqui, que é a série de Captive Prince, que depois chegou pela plataforma 21 como o Príncipe Cativo, com aquelas capas horrorosas, que até hoje eu não superei. Eu queria muito ler essa história. As booktubers gringas que eu acompanhava falavam muito sobre Captive Prince, e eu não ia conseguir ler, a não ser que eu lesse inglês. E aí eu pensava assim, mas eu não vou conseguir. Daí um belo dia, eu comprei o livro no Kindle e comecei a ler. E aí, eu sim, patinei muito, mas eu consegui ler. O que eu vou dizer pra vocês? O meu inglês, gente, ele é praticamente todo autodidata. Eu tive aulas de inglês da primeira série até o 3º ano, tá? Aulas normal de escola. Eu nunca fiz curso de inglês. Pra dizer que eu nunca fiz curso de inglês, eu fazia sempre aquelas aulas grátis, aquele período de teste, sabe? Porque os meus pais não tinham condição de pagar um curso de inglês pra mim. E hoje eu, enquanto adulta, eu estou olhando opções e eu ainda não me sinto confortável de pagar o absurdo que é pagar um curso de inglês no Brasil. Eu sei que é um absurdo. E eu sei que isso afasta muitas pessoas. Eu sei que tem opções mais baratas, tá? Eu acho que capitais é muito mais fácil de você achar programas de inglês que são mais baratos, coisas do Senai, Senac, essas coisas, ou cursos mais comunitários. Eu sei que aqui em Porto Alegre tem alguns, pra quem é estudante também, é mais fácil. Mas se você for pagar um curso de inglês, custa uma pequena fortuna. Tá? Porém, existe a possibilidade de você aprender inglês de outras formas, né? Existem aplicativos, existem hoje cursos gratuitos no YouTube, pessoas que disponibilizam conteúdo. Eu sempre fui uma consumidora muito grande de cultura pop e de séries e filmes, e eu desenvolvi o hábito de consumir tudo com áudio em inglês e legenda em português. Porque eu gosto de saber o que está sendo falado, mas eu gosto de ouvir o som da palavra. Então até com música, quando eu era adolescente, eu sempre corria atrás da letra da música. E você comparar a letra da música te dá questões de vocabulário. Aí é claro que isso não é suficiente para você entrar dentro de um livro e você ter 100% do que o livro está te falando. Mas o mais importante quando você está começando a ler inglês não é ter 100% do que o livro está te dizendo. Eu até hoje, gente, tem certos contextos de livros, certas histórias, certos estilos de narrativa onde eu fico extremamente perdida num primeiro momento, e até o meu cérebro se ambientar e conseguir distinguir o que é linguajar do livro e da cultura e do que são palavras que eu não sei o significado num primeiro momento, eu fico confusa. Então eu tenho todo um ritual que eu faço. Mas mesmo assim, eu acho que a principal dica que eu quero dar pra quem vai começar a ler inglês é que você não precisa saber 100% todos os significados de todas as palavras naquela frase ou naquele parágrafo, desde que você entenda o contexto principal. Eu me lembro muito bem de ter começado a ler Captive Prince e ter um momento no começo do livro que era muita descrição dos locais do castelo, de onde eles viviam e parará. E aí era assim, a madeira é desse tipo, o mármore é desse tipo, rosado com não sei o que, e linhas, parará. E aí eu começava a procurar e depois eu pensava assim, eu não preciso descobrir exatamente o estilo do mármore, eu só preciso saber que aqui o personagem tá descrevendo as paredes, aqui o personagem tá descrevendo o piso, aqui o personagem tá descrevendo a cor do trono, o estilo arquitetônico
canônico, tá? O contexto, num primeiro momento, ele é muito mais importante do que o palavra a palavra. E muita gente se perde nesse palavra a palavra e acaba correndo atrás e acaba tornando esse processo muito mais lento, porque quer pesquisar palavra a palavra. Hoje no Kindle a gente tem um artifício muito bom, que é só você clicar e o Kindle te dá o significado da palavra. Você não precisa parar, pegar o celular, digitar, procurar, entrar no tradutor, parar. Mesmo assim, eu acho muito maçante você ficar picotando a leitura dessa forma. Então, a minha primeira recomendação e dica é que você se prenda a primeiro entender o contexto principal e depois você vai adquirindo o vocabulário. Aí o que aconteceu? Em 2017, eu li Captive Prince, Princess Gambit e King's Rising, que são os 3 livros dentro dessa trilogia. Conforme eu fui avançando, mais fácil ficou pra mim. Porque quando você entra principalmente dentro de um livro de fantasia, a coisa mais assustadora é você entender o mundo, é você conhecer as regras, é você saber identificar os personagens. Eu até hoje, gente, sempre que eu começo a ler um livro, e normalmente eu tento usar o áudio com o livro físico, então se eu tenho a oportunidade de encontrar um audiobook num dos serviços que eu assino hoje o Scribd e o Audible, eu começo a ouvir também, porque me ajuda com pronúncia, me ajuda a visualizar a palavra. Eu começo sempre no livro físico e no áudio e vou anotando, fazendo o mapa dos personagens, o mapa dos termos numa ficha de leitura, num caderno, num pedaço de papel, pra ficar mais fácil. E eu consegui identificar que aquelas palavras que vão soar estranhas pra mim, elas não são coisas que eu tenho que determinar um conceito. Elas são partes da trama da história. Então, até hoje eu faço isso e sempre o começo de todo livro de fantasia que eu vou começar a ler, ele é um pouco mais devagar, porque eu preciso me inteirar, pausar, escrever, fazer uma anotação, coordenar um significado na minha cabeça. E depois disso a história flui muito melhor, porque o meu cérebro já começa a conseguir separar o que são termos da história, que tem um significado que é dado pela história, então normalmente o termo aparece e logo ali na frente o autor ou a autora vai dar o significado desse termo, e de termos que são palavras em inglês que eu não sei o significado. E aí eu vejo se eu preciso pausar a minha leitura para buscar o significado ou se quando a frase terminar eu vou ter entendido o significado por osmose. Porque eu entendendo o contexto da frase eu consigo saber qual foi a palavra que faltou no meio do caminho, que é aquela que estava faltando pra mim. E aí assim você vai adquirindo também o vocabulário que vai te faltando quando você não tá conseguindo entender, tá? Aí o que aconteceu? Eu fiquei realizada que em 2017 então eu li Captive Prince, Princess Gambit e King's Rising. E aí aqui fica a dica de Tami, eu quero um livro fácil pra começar a ler em inglês. Pega um livro. Eu tenho 2 dicas pra você. Primeiro, escolhe um livro que você quer muito ler. Sabe aquele livro que você quer muito, 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 muito ler e não publica no Brasil de jeito nenhum ou tá esgotado aqui, você não consegue comprar? É esse o livro que você tem que começar a ler em inglês. Se não é esse, é aquele livro que você relê, é aquele seu livro favorito que você relê todo ano. Ou é aquele seu livro favorito que você tá doida pra reler. É uma dessas 2 opções. Porque vai ser um livro... o primeiro livro em inglês, ele normalmente requer perseverança. E você não vai ter perseverança se for uma história qualquer, uma história que você não se importa, tá? Então, escolha um livro que você quer muito ler, ou escolha um livro que já é seu favorito e você só quer rememorar a história, porque aí também vai ficar muito mais fácil da sua compreensão ao longo do caminho, tá? Você já vai saber o que está acontecendo, da sua memória do livro, e aí você só vai ir ajustando algumas questões. Eu acho que o livro favorito é ainda mais fácil, mas aí depende de se você é uma pessoa que relê livros ou não. 2018 eu fui um pouquinho mais ousada, tá, gente? Eu fui de 3 livros em inglês para 5 livros em inglês. Eu comecei o ano lendo The Magicians, que foi um livro que ganhou série e foi um presente de uma inscrita, então ela me mandou e eu fiquei pensando assim, não, eu preciso ler esse livro, né, porque ela quer muito que eu leia esse livro, é um livro em inglês, então eu vou aproveitar pra me desafiar. Foi um livro que eu li sem a ajuda de áudio, assim como o Captive Prince, Princess Gambit e King's Rising. Eu não conhecia audiobooks em inglês ainda aqui, então essas minhas primeiras experiências foram experiências só lendo as páginas. Foi um andar da carruagem um pouco mais difícil pra mim, porque era uma história que eu não tava tão interessada, era uma história que eu tava lendo muito mais porque eu achava que eu tinha que ler do que eu estava interessada na história, e aí é por isso que eu dei aquela primeira dica, porque eu já vivi este momento, então eu não tava lendo por obrigação, mas eu não tava tão interessada na história a ponto de me dedicar a essa leitura, a uma leitura em inglês que eu tinha que parar tudo e prestar muita atenção no que eu tava fazendo. Então foi uma experiência completamente diferente, mas foi a minha primeira leitura de 2018. Depois eu li House of Hugo, que foi um livro que foi a primeira vez que uma editora internacional me abordou pra me oferecer um livro. E aí eu aceitei, porque na época eu achei que era muito divertido isso. E aí o livro chegou e foi mais ou menos a mesma experiência que eu tive com The Magicians.
eu não estava tão interessada no tema do livro, na história, num primeiro momento, então os meus primeiros passos de leitura foram muito difíceis. Aí eu posterguei essa leitura por um tempão, e aí um dia eu decidi, não, eu vou ler este livro. E aí eu comecei a ler, e aí eu me interessei pela história, e a partir do momento em que eu me interessei pela história e eu fiquei motivada pela história, a coisa andou super mais rápido. E esse foi o segundo livro que eu li em 2018 e o quinto livro em inglês que eu li. Aí a minha percepção mudou completamente e voltou pro meu primeiro pensamento, que era de que eu preciso ler livros que eu quero muito ler. E aí veio Illuminae, do Jay Kristoff. The Illuminae Files era uma história que eu queria muito ler, que todo mundo falava bem, que estava sendo concluída e que não tinha jeito de ser publicada aqui no Brasil, os direitos já tinham sido comprados, a editora não publicou. E eu queria muito ler esse livro, além de ser um livro belíssimo, um livro multimídia, e eu achei num primeiro momento que isso ia me atrapalhar muito, que eu ia ficar muito confusa. E também foi aqui que eu dei início à minha jornada de audiobooks em inglês, acompanhando a leitura. E foi uma das experiências mais sensacionais que eu já tive, foi acompanhar The Illuminae Files através de áudio junto com a leitura física, de poder ver todos os traços gráficos que estavam sendo feitos, toda a diagramação da história. Essa é uma história construída através de relatos, e-mails, troca de mensagens, relatórios, transcrições de filmagens, e acompanhar com os efeitos sonoros que tem no audiobook foi sensacional. Inclusive eu super recomendo, se você não leu ainda The Illuminae Files e tem interesse nessa série, que você faça um investimento, se você tem condições, no audiobook também, porque é incrível. E aí eu tive esse meu primeiro contato com The Illuminae, eu fiquei apaixonada por essa experiência, e aí eu fui ler meu segundo contato com uma editora internacional, que foi quando o agente do Brandon Sanderson me ofereceu uma prova antecipada de Skyward, que estava para ser lançada no final do ano. Eu me senti a última bolachinha do pacote e eu comecei a ler Skyward. Quando eu comecei a ler Skyward, não tinha lançado o livro ainda, então não tinha audiobook, mas eu comecei lendo normal e terminei em audiobook, porque como teve um tempinho ali, lançou o livro, e foi muito legal também poder entrar em contato com um autor que eu gosto tanto, que é o Brandon Sanderson, do seu primeiro livro em inglês, porque nessa altura do campeonato eu já conhecia The Stormlight Archive, eu já sabia que era um livro que todo mundo adorava, mas por ser uma fantasia épica, me dava muito medo de adentrar uma história, porque, por exemplo, assim, Captive Prince é fantasia, mas é uma fantasia mais normal, né, apesar de ter termos, de ter questões políticas, e eu achava que The Stormlight Archive ia ser ia ser areia demais pro meu caminhãozinho. Então ter começado a ler Brandon Sanderson por Skyward me deu muita coragem daqui pra frente pra eu começar a buscar e me aventurar mais, como vocês vão ver logo à frente, tá? Depois de Skyward, eu li Strange the Dreamer. Esse foi, sem dúvida nenhuma, o prólogo que eu mais li antes de seguir em frente no livro. Porque a Laini Taylor, ela tem um jeito muito particular de contar a história. Ela é muito poética, ela é muito versada, e ela vai e volta e faz descrições e parará. E aí, isso num contexto de você tentar encontrar o contexto da frase, ao invés de saber o que cada palavra significa, vira uma grande salada, tá? Porque ela tá comparando coisas que não fazem sentido. Ela tá comparando borboletas com o fluxo do vento, os fluxos do vento igual o bater das borboletas que mudam de cor, encontrar a luz do alvorecer, e aí você fica tipo, essa frase não faz sentido, porque realmente não tá fazendo, não é que você é burra, é que a autora usa comparações que não fazem sentido. E aí, por causa disso, eu percebi que essa era uma leitura muito mais desafiadora do que eu estava esperando no primeiro momento. Na época, a Laini Taylor não tinha previsão de ser publicada aqui, eu tinha lido Feita de Fumaça e Osso, a trilogia tinha curtido bastante, então eu queria ler essa nova história dela que estava sendo super comentada lá. E esse foi um dos motivos também, dentro da onda do ler coisas que eu queria muito ler, que me motivaram, porque eu fiquei muito mais tempo nesse livro do que eu gastei com Skyward ou Illuminae, por exemplo. Foi um livro que me desafiou muito mais, um livro que me fez ler a história com mais calma, buscar mais significados, pausar em momentos, fazer mais anotações, né? E aí foi por causa desse livro e por causa de The Illuminae Files que, apesar de ter sido uma leitura muito fácil de fazer, até certa forma, foi uma leitura que me empolgou muito. E aí eu juntei isso com o fato de que The Strange the Dreamer foi um desafio pra mim, pra colocar um desafio, que em 2019 eu queria ler pelo menos um livro por mês em inglês. Então eu vim de 3 livros em 2017, 5 livros em 2018 e eu queria ler 12 livros em 2019.
2019. Queria mais que dobrar a meta, não é mesmo? Vou dizer pra vocês que no final de 2019 eu terminei o ano com 15 livros lidos, que vai ser os próximos livros que a gente vai conversar aqui. Então eu muito mais do que consegui dobrar essa meta, né? Eu li 3 vezes mais livros de 2018 para 2019 e foi muito no sentido de eu encontrar qual era o segredo do meu processo de leitura em inglês versus os tipos de livro em inglês que me chamavam a atenção, que me faziam querer pegar o livro pra ler antes, tá? Meu primeiro livro de 2019 foi Gemina. Eu comecei a ler, então, a sequência de The Illuminae Files. Depois, eu li Vicious, que era o livro da Victoria Schwab, que não tinha sido publicado aqui no Brasil. Ela tinha vindo ao Brasil em 2018, então eu tava muito no hype. E esse era o livro mais que todo mundo falava que era o melhor livro dela, melhor livro dela, melhor livro dela. Então, eu peguei esse livro pra ler. Foi a minha motivação. Foi um livro que foi super tranquilo, assim, de ler também, apesar de ter conceitos um pouco diferentes do que eu tava acostumada, porque também trazia alguns conceitos de física, mas foi uma leitura tranquila. Depois eu fui ler Obsidio pra concluir The Illuminae Files. Essa aqui foi tudo no comecinho do ano, eu tava mó feliz e dedicada com as minhas leituras em inglês. Aí depois eu fui ler Muse of Nightmares pra concluir a duologia da Laini Taylor. Também foi uma leitura um pouco mais desafiadora, porque vinha no mesmo ritmo. Porém, eu já sabia melhor o que esperar da Laini Taylor enquanto autora. Então eu já me preparei um pouco melhor, eu já, né, determinei um pouco de tempo um pouco maior pra eu concluir essa leitura. Porque eu normalmente faço um esquema na minha cabeça de quanto tempo eu gostaria de terminar o livro e monto um cronograma mental. De tipo, esse livro eu consigo ler 100 páginas por dia, ou eu só consigo ler 50 páginas por dia, pra não colocar muita pressão na leitura. E eu acabei terminando Muse of Nightmares, se eu não me engano, no final de uma maratona, ou no começo de uma maratona, porque normalmente, como eu falei pra vocês, o começo é mais difícil, mas depois o final eu já tô bem mais ambientada dentro do livro e a coisa consegue ir um pouco mais rápido. Aí, eu fui ler pela primeira vez, em inglês, um livro que já tinha saído em português, que foi Sadie, da Courtney Summers. Esse livro saiu pela plataforma 21, tava todo mundo falando super bem. Só que tava todo mundo falando que o audiobook em inglês era sensacional. E aí eu tinha o livro em português em mãos, se eu não me engano eu já tinha o livro em português, sim. E eu resolvi ler o livro em inglês ouvindo o audiobook. Essa foi a primeira vez que eu ouvi um audiobook em inglês sem ter o livro em inglês, seja ele físico ou em e-book. Foi a primeira vez que eu acompanhei a leitura no português de forma bem inicial, tá, gente? Porque eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente com outro livro que foi de 2020. Mas eu comecei o iniciozinho e depois o audiobook era tão fluido e tão tranquilo que eu não precisei mais. Essa também foi a minha primeira experiência lendo um livro que não era ficção científica, não era fantasia, não tinha elementos mágicos e era um contemporâneo. Então foi muito mais tranquilo, porque eu não precisava aprender nenhum termo novo, eu não precisava entender o mundo, eram palavras muito mais do meu dia a dia. Então esse foi um dos motivos também pelos quais eu me senti mais confiante na época a pegar um audiobook em inglês de um livro que eu não ia conseguir acompanhar as palavras, e na época eu não tava com grana pra fazer o investimento duplo, né? Que é comprar o audiobook e comprar também o e-book. E foi uma experiência muito legal. Eu acredito que eu tenha recomendado bastante também o audiobook desse livro, porque como o livro é um podcast, fica mudando as vozes e é uma construção muito divertida. Junto com a experiência que eu tive com The Illuminae Files, também foi crescendo o meu amor por esses audiobooks que são bem temáticos e bem construídos ao redor da história. Aí veio o incrível The Seven Husbands of Evelyn Hugo. O livro tava super em hype, eu tava super empolgada nessa época, porque tinha ido tudo bem com Sadie. Eu também não tinha o livro físico. Esse livro eu não lembro se eu comprei o e-book ou não, tá, gente? Ou se eu só ouvi. Eu acho que eu comprei o e-book também. Eu tenho muito mais memórias de ter ouvido o audiobook do que de ter acompanhado no Kindle, por exemplo. E foi uma experiência muito legal ouvir a Evelyn Hugo contando, sabe? Foi uma história que me pegou muito e que foi meu primeiro contato com a Taylor Jenkins Reid. E aí aqui eu começo uma jornada que ela também é diferente, que é o de eu querer ler livros um pouquinho antes deles saírem, sabe? De eu pegar o hype da história e depois querer ler e descobrir que eles vão chegar no Brasil logo, mas eu ficar com aquela coisa de que eu não quero esperar, eu quero ler o livro antes. E isso acontece com The Seven Husbands of Evelyn Hugo e com Daisy Jones and the Six, que veio logo depois, porque o livro tava pra sair aqui no Brasil, eu já tinha lido The Seven Husbands, eu tava no hype da Taylor Jenkins Reid. Esse também é um audiobook sensacional, porque no livro você tem o fragmento de cada um deles falando, né? No áudio eles vão trocando de voz, então é muito, muito, muito legal a experiência de ouvir esses personagens te contando literalmente a história, sabe? Aí
E a minha próxima experiência foi Aurora Rising, do Jay Kristoff, com a Amy Kaufman, que é a mesma autora de The Illuminae Files, é a nova série deles, nova trilogia, inclusive tô devendo ler o segundo livro. E o primeiro foi anunciado pro ano passado aqui no Brasil pela Roku, não rolou. A Roku reanunciou para esse ano, então vamos ver se rola. É uma ficção científica também, então também teve todo um processo de ambientação, mas eu tava empolgada por serem autores de uma série que eu tinha curtido muito e na época não tinha previsão de lançamento por aqui, então eu quis acompanhar o lançamento. O próximo livro que eu li em inglês foi King of Scars, da Leigh Bardugo. Aqui é uma outra situação também. É uma série que não estava sendo... não uma série, porque esse é o primeiro livro de uma nova duologia, mas dentro de um mundo que eu já conhecia e que eu queria seguir lendo e não tinha previsão de lançamento aqui no Brasil. Então eu comecei a ler esse livro, eu precisei me ambientar de novo, fazer algumas conversões, mas o mundo Grisha em inglês foi muito mais tranquilo pra mim do que o que veio depois, que foi Iron Gold, do Percy Brown. Gente, esse foi uma das minhas leituras de longe mais desafiadoras. Adentrar o mundo do Percy Brown, que é um mundo diferente, é um mundo espacial, é um mundo com terminologias novas, com aparelhos novos, com castas, com todo um sistema doido. E fazer o meu cérebro converter as coisas foi uma das experiências mais doidas e difíceis que eu tive de ler livros em inglês, tá? Depois que foi a leitura de Iron Gold que me disse, quando eu terminei esse livro e eu, tá, eu entendi o livro, eu sei o que aconteceu, eu consegui sobreviver a essa jornada que parecia impossível na minha cabeça. Foi essa experiência que me fez ter coragem pra adentrar The Stormlight Archive, por exemplo. Foi saber que eu conseguia transpor esse limite da dificuldade de ter um monte de termos o tempo inteiro pipocando no meio da frase, que você precisa, às vezes, de um tempo pra conectar, sabe? Meu cérebro entraria nessa história de forma muito mais tranquila se eu estivesse lendo lá em português, porque eu já conhecia aqueles termos previamente. Mas ter eles traduzidos, retraduzidos, né, voltados para a língua original, me trouxe um desafio muito grande. E o Percy Brown, ele é um autor que ele é um pouco denso nas construções dele, e ele é muito dinâmico na história, então tem muita cena de luta, cena que as coisas mudam de uma hora para outra, perseguição, tiro, avança, ataca, voa, não sei o que, então tem muita dinâmica na história, com muitos termos, então foi de longe o livro mais desafiador que eu li, junto com Strange the Dreamer, por motivos completamente diferentes, tá? Depois disso, eu fui ler Truly Devious, que tava lançando aqui no Brasil, fiz uma buddy read com o Léo. Esse aqui eu nem lembro porque eu quis ler em inglês, tá? Porque ele já tinha saído aqui, mas eu resolvi que... Eu acho que eu já tinha comprado o audiobook, porque era um daqueles livros que tava todo mundo falando, e aí eu já tinha o audiobook, e eu ouvi o audiobook em inglês, nessa buddy read que eu fiz com o Léo, e aí eu fui ler Dark Age, que era a continuação de Iron Gold, que foi a mesma coisa, mesma loucura, mas eu já tava muito mais confiante. Eu tava muito mais confiante na minha jornada com Dark Age do que eu tava em Iron Gold. Então, e foi um livro que me sobrecarregou muito, foi um livro que me deixava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não consigo nem respirar direito lendo esse livro, sabe? E também foi um livro que me ajudou também, junto com Iron Gold, a me dar confiança, sabe? De entender que, sim, eu consigo absorver essas histórias, sabe? Sim, eu já venho de 20 leituras em inglês. Sim, eu aprendi muitas coisas ao longo disso. Eu aproveitei a minha trajetória para ganhar confiança, para ter aprendizados, para ganhar vocabulário. Eu consigo ler histórias mais complexas. E eu achei que ia ser super de boa porque eu já conhecia o mundo, né? Então eu tive que mudar um botãozinho na minha cabeça para fazer isso se tornar mais tranquilo. Depois de Dark Age, eu li Red, White and Royal Blue, que foi super sussa também, porque tem um contexto muito mais contemporâneo também, tranquilo. Então foi uma leitura super gostosa de fazer, super rapidinha, que não me apresentou nenhuma grande dificuldade. Aí depois, meus últimos 2 livros em inglês de 2019 foram Night House, da Leigh Bardugo. Esse foi o livro mais desafiador entre os contemporâneos, porque ele tinha muito mais definições mágicas, definições de conceitos, definições de casas, definições de não sei o que. E eu achei que eu não ia me sentir tão desafiada, porque tinha um ambiente contemporâneo, e aí a autora acabou trazendo vários outros conceitos que eu não estava preparada num primeiro momento, mas também foi uma experiência bem legal. E na época que eu li, eu acho que não tinha sido anunciado aqui no Brasil ainda, né, porque Night House foi anunciado só em 2020. No momento não tinha data de lançamento aqui, então eu fui ler. E aí o último livro que eu li em 2019 foi Vengeful, pra concluir a duologia de Vicious, que eu tinha lido lá no comecinho do ano, meu segundo livro em inglês. E aí, em 2019, eu li então 15 livros. Eu me tornei uma leitora de inglês muito mais confiante do que eu estava fazendo, tá?
Aí o que eu fiz de 2019 pra 2020? Que foi a mesma coisa que eu fiz de 2018 pra 2019. Eu resolvi dobrar a meta. Pra 2020 eu queria ler pelo menos 2 livros em inglês. Eu consegui ver no meu progresso quanto ler mais livros em inglês ou ler mais constantemente em inglês estava me fazendo a ler inglês mais fácil. Porque de forma instintiva e natural a gente vai adquirindo palavras, a gente vai adquirindo vocabulário e a gente vai adquirindo confiança. E aí, meu primeiro livro de 2020 foi The Way of Kings, que abriu as minhas portas da fantasia épica com Brandon Sanderson em inglês, que me fez virar essa chata mala que eu sou agora, que eu fico falando dos livros em inglês pra vocês, desculpa aí, mas é isso. Aí eu li The Way of Kings, eu li The Prior of the Orange Tree, da Samantha Shannon, que também era outra fantasia que tava todo mundo falando, e eu ficava, será que vai dar pra eu ler? Será que vai dar pra eu ler? Deu tudo bem. Aí eu fui ler The Diviners, da Libba Bray. Também foi uma escolha de ler em inglês um livro que eu tinha em português. Esse foi muito mais pela ambientação. Eu sabia que o audiobook ia me dar uma ambientação que eu talvez não fosse conseguir através única e exclusiva das páginas. Eu tava lendo também numa maratona 24 horas, foi na maratona que eu fui pro hotel, então tinha todo um fator ali envolvido e foi muito legal, foi muito divertido ouvir este livro. O que foi bom também, e aí agora acabei de me lembrar, um outro aspecto dessa leitura é que os outros livros não foram publicados em português. E eu sabia que se eu quisesse continuar essa série, eu ia precisar continuar ela em inglês. E aí, pra eu não sofrer o baque que eu sofri com os livros do Percy Brown, eu tomei essa decisão de que eu ia acompanhar no audiobook em inglês, ia fazer algumas pareamentos ali com o livro em português, mas basicamente acompanhar pelo audiobook em inglês, pra ficar mais fácil depois quando eu entrasse pro segundo livro, né, porque eu ia precisar fazer o mesmo processo, já que eles não existem em português. Aí eu fui ler a experiência mais doida que eu já tive num livro em inglês, que foi The Starless Sea, que tá super prometido aí pela Morro Branco, não veio ano passado, prometido de novo pra esse ano. Essa foi a primeira vez que eu senti que eu perdi alguma coisa. Eu me perdi no meio da história. Essa é uma história muito difícil. Eu tenho certeza que quando ela sair em português, muita gente não vai entender, tá? Ela é uma história difícil de entender. Ela é uma história que você precisa rastrear as coisas na história. Essa é uma história que eu tenho no meu caderno, sei lá, 5, 6, 7 páginas de anotações dela, fazendo conexões, puxando uma referência daqui, algo que menciona no capítulo 2 com algo que menciona no capítulo 40, sabe? Esse é o tipo de história que você precisa fazer isso. E aí, é muito difícil você fazer isso se você, às vezes, ainda tá perdendo uma palavra ou outra no meio. Se toda palavra é importante, você precisa saber o significado de todas as palavras. E como eu ainda não sei o significado de todas as palavras, porque eu não sou 100% fluente em inglês, eu perdi uma informação muito específica, que depois quando eu reli, eu encontrei onde é que eu tinha me perdido na história. Eu esqueci de fazer uma conexão, e eu fechei o livro e eu fiquei assim, ó. O meu primeiro sentimento foi, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, eu não sei nada, eu não sei. Aí eu comecei a voltar e fazer assim, não, peraí. Se eu for dar a sinopse desse livro pra alguém, como vai ser a sinopse? Aí eu falei a sinopse, tá. Como começa esse livro? Ah, começa com tal jeito. Como é que vai acontecer isso? Daí eu fui rastreando. E eu vi que em algum momento tinha um buraco enorme no meu processo de leitura, que eu não conseguia conectar tudo que eu sabia da história antes desse buraco e depois desse buraco que tinha acontecido. E aí o que acontece no final acaba não fazendo sentido, porque eu perdi essa informação. Aí essa foi a primeira vez que eu voltei pro começo do livro e comecei a reler o mesmo livro instantaneamente. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu em inglês, essa foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida de leitora, porque isso nunca tinha acontecido antes. Eu reli The Starless Sea imediatamente após ter terminado. E aí eu fui anotando, fazendo as conexões, buscando, mencionando isso. Será que essa é a mesma pessoa que menciona no próximo capítulo? Será que essa pessoa que apareceu aqui é a outra que tem um nome diferente lá? E aí eu consegui passar pela história e entender o que estava acontecendo. Mas foi a primeira vez que eu percebi que as minhas limitações ainda conseguiriam me limitar, sabe? Que tinha algo ali, eu tinha colocado uma barreira ali que eu não vi que eu precisava passar por ela, sabe? Então foi uma leitura muito importante pra eu entender um pouco mais. Eu não sei, talvez eu tivesse ficado um pouco confortável demais com as leituras que eu tava fazendo, e eu acho que foi um chacoalhão muito legal, assim, pra eu parar e pensar, não, peraí, eu tenho que olhar pra essa leitura de uma outra forma, sabe? Então foi bem divertido, assim. Na época eu fiquei muito doida da cabeça. Eu fiquei pensando, nossa, que menina burra, sabe? Como é que você não entendeu nada? E aí eu voltei na história e eu consegui entender onde é que eu tinha me perdido e que não tinha tanto a ver com a minha falta de vocabulário, mas muito mais com o fluxo narrativo que eu tava de prestar atenção em coisas
diferentes dentro da história. Depois de The Starless Sea, eu li Crescent City, da Sarah J. Maas. Foi no mês da pandemia, foi um livro longo. Foi um livro que eu também li sem audiobook, então foi um pouco menos fluido pra mim. É um livro gigante, foi uma experiência que não foi tão positiva, então foi um acúmulo de frustração em cima desse livro. E foi justo no mês que a gente entrou em isolamento social, né? Depois eu li Serpent and Dove, que foi super tranquilo também, uma leitura bem de boas de fazer em inglês. Li Words of Radiance, aí já super mais confiante na minha jornada com o Brandon Sanderson em inglês. Li Sorcerer of Thorns, que foi uma leitura que mora no meu coração, eu adorei ter lido em inglês e ter aguardado, né, o lançamento desse livro por aqui. Foi um livro fofinho, gostosinho de ler, um livro que é bom pra começar a ler inglês, porque ele é simples, mas ele tem as definições dentro da história. Depois eu li Imaginary Friend, que é um livro que tem uma ambientação muito legal pra ouvir em audiobook também, junto com Sad, Daisy Jones e The Illuminae Files. É um livro que faz você temer pelo personagem, que tem efeito sonoro, que você fica tenso porque a música tá tensa, sabe? Então é um livro que combina muito bem uma coisa com a outra, e que era um livro que eu achei que ia ser muito mais denso e que na verdade teve um fluxo muito tranquilo pra mim. Aí eu li Like a Love Story, que também foi um livro mais de contexto contemporâneo. Eu ainda leio, mesmo em inglês, eu também leio bem poucos livros nesse contexto. Li pra maratona. Li também pra maratona Dry, do Neil Shusterman, um livro do autor que não saiu aqui no Brasil, é uma distopia. Essa é uma das, talvez, primeiras decepções, assim, que eu tive com um livro em inglês, que foi um livro de um autor que não saiu aqui, eu quero muito ler, eu gosto muito do Neil Shusterman, parada, aí eu li o livro era só ok, sabe? Porque, assim, eu sempre espero que o livro... Isso é uma coisa que depois eu desconstruí mais pro fim do ano, tá, gente? Mas era uma coisa que eu pensava, assim, como eu era muito certeira nas minhas escolhas de livros em inglês, eu li séries que eu gostei muito, como The Illuminae Files, os livros do Percy Brown, The Way of Kings, os livros da Evelyn Hugo, sabe? Eu sempre fui muito certeira em escolher livros que se performavam muito bem pra mim. Aí eu li The Dry e eu fiquei, tá, é só isso. Aí eu tomei a decisão consciente também de, por causa da ambientação, ouvir o audiobook de The Exorcist, que eu tava lendo O Exorcista, né? E esse foi o livro que eu mais acompanhei português e inglês, português e inglês, português e inglês, português e inglês, porque eu tava ouvindo, mas eu tava olhando para as palavras em português, que foi diferente das outras vezes, porque eu começava, mas eu logo abandonava o livro em português e ficava acompanhando muito mais só pelo audiobook. E O Exorcista eu acompanhei muito mais de forma constante nas duas mídias, e foi muito doido, é muito doido. É muito como assistir um filme e você vê a legenda, porque você tá ouvindo, o som tá dizendo, mas você tá lendo. É praticamente uma experiência assim, só que sem o visual, né? Então foi uma experiência doida também, que eu gostei bastante de ter feito. Depois eu fui ler Starsight, continuação de Skyward, super tranquilo também de ler. Depois de ter lido The Way of Kings, eu já tava sentindo que ler outras coisas do Brandon Sanderson que não fossem fantasia épicas ia ser sussa, e foi. Aí eu li Children of Virtue and Vengeance. Olha aqui, eu acabei de me dar por conta que eu esqueci de pôr aqui em 2018 que eu li Filhos de Sangue e Osso. Eu li Children of Blood and Bone em inglês. Gente, que loucura! Eu esqueci desse livro. Foi 2018, tá? Foi antes de Illuminae. Foi o primeiro livro, então. Eu tinha colocado aqui Illuminae, mas na verdade foi esse livro que eu comecei a ler em inglês, livros que eu queria muito, muito, muito ler, que eram um pouquinho mais complexos, tá? Que eu voltei. Foi por causa desse livro, agora eu me lembro muito bem, que eu tinha esquecido, ó. Aí eu fui ler esse livro e eu tava com medo de eu ter esquecido, porque já faziam 2 anos, né? Eu achei que eu tava com medo de ter esquecido de tudo. Mas aí eu entrei e foi super tranquilo. Aí eu li Girls Made of Snow and Glass, que é Garotas de Neve e Vidro. E essa foi a primeira vez que eu fui procurar um livro que eu tinha em português, mas eu queria ver como é que era em inglês. Porque parecia ser de boas, sabe? Quando você olha pro livro, você... Nossa, esse livro parece ser tão de boas que se eu ler em inglês vai ser show. E aí eu fui procurar realmente. E aí eu comecei a mencionar ele pra vocês como um livro que eu achava que era uma boa indicação pra vocês começarem a ler inglês. Porque ele é super simples, ele não tem termos diferentes, né? É um beabá de história baseado na Branca de Neve. Então todo mundo conhece a lógica da história. E aí você só tem que se apegar à trama que a autora tá costurando de verdade. Depois eu li Ed Dancer, do Brandon Sanderson, que é uma novela, então também super tranquilo de ler. Aí eu fui ler Foundryside. Foundryside eu achei que não ia ir. O livrinho que os primeiros 30 páginas foram difíceis pra mim. Começava a ler e aí eu... não quero ler. Não quero ler. Não quero ler. Quem acompanhou aquela maratona 24 horas sabe, né? Aí eu comecei a ler e eu tive
surtos, porque aí só basta passar da página 30, e eu não conseguia passar da página 30, não conseguia passar da página 30. Foi um livro também que me causou um certo estranhamento no começo, tinha vários termos, várias coisas que eu precisava entender que tava rolando, porque tava apresentando um sistema de magia mais complexo, e eu acho que isso também me travava, porque toda vez que eu ia começar o livro, que eu pegava o livro, eu pensava que eu tinha que voltar pro começo, pra eu pegar bem ali o que tava acontecendo, sabe? E aí isso me travava pra seguir em frente. Mas aí depois que eu passei da página 30 foi tudo bem e eu resolvi o problema desse livro. É tão engraçado. Depois eu ouvi The Devil All the Time, que é Uma Noite de Cada Dia, que saiu o filme na Netflix. Eu não tinha ele em português ainda, ele foi... Eu ganhei ele de presente no final do ano. Então eu só ouvi ele, eu não acompanhei ele por nenhuma... Eu não comprei o e-book, eu só ouvi realmente ele. Mesma coisa com The Project Rose, que eu li para o Delmédio da Karine, do Kabuki. Eu tava aqui trabalhando, eu queria um livro que eu pudesse ouvir, não tinha nenhum audiobook em português que eu pudesse encaixar, e aí eu lembrei que eu tinha esse pra ler e achei que por ser um livro contemporâneo se encaixava bem e eu ia conseguir entender tudo em inglês, também foi super sussa. Aí eu li Warbreaker, Brandon Sanderson, mesma coisa, super tranquilo. Middle Game, da Shannon Maguire, que é um livro de ficção científica com fantasia também, que também performou super bem. E aí eu tive uma experiência muito doida, que eu comecei a ler Meninas Selvagens em português, e aí depois eu pensei, não, deixa eu ver como é o audiobook, porque tinha no Scribd, que o Scribd é tipo um Kindle Unlimited, assim, você paga um valor e você pode ouvir quantos audiobooks você quiser. E aí tinha lá, e aí eu quero saber, vou seguir lendo em inglês, mudando as mídias. Então eu li um pouquinho em português, ouvi um pouquinho em inglês, li um pouquinho em português, ouvi um pouquinho em inglês. E esse me deu uma percepção bem diferente, porque eu senti, foi a primeira vez que eu senti a quebra de fluxo de narrativa, de uma narrativa em inglês para uma narrativa em português. A forma como as palavras, a tradução estava conduzindo em português, perdia um pouco da ambientação do livro em inglês. A voz da autora se perdeu um pouco na tradução. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de sentir isso acontecendo. E foi um choque, assim, meio grande, porque eu pensava assim, nossa, mas eu me sinto, eu gosto tão mais da história quando eu tô ouvindo, sabe? E aí um dia eu parei e comparei as coisas e eu percebi que realmente era por causa disso. Parece que a história não é tão fluida, parece que o ritmo da história tá diferente. E é a escolha das palavras, é a forma como tá transposto na tradução em português. E esse é um assunto de tradução que aí é todo um outro pano pra manga, tá? Depois eu li Oathbringer, continuando minha jornada com Brandon Sanderson, li Rádio Silêncio em inglês também, ouvi na verdade. Mesma coisa de Sed, é um livro que brinca com podcast, então eu achei que ouvir em inglês ia ser super divertido, e foi a mudança das mídias, foi muito legal e virou um dos meus livros favoritos do ano. Aí eu ouvi também, acompanhando no livro em inglês daí, o An Enchantment of Ravens, da mesma autora de Feitiço dos Espinhos, The Poet X, que foi... Olha aqui, tá faltando um outro livro aqui, ó, que agora que eu falei The Poet X, eu me lembrei. Eu ouvi também em inglês o Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, no meio do ano, aqui em algum momento. Foi antes de eu me mudar, eu ouvi esse livro. E junto com The Poet X, porque eu também li esse ano de 2020, O Peso do Pássaro Morto. E foi quando eu percebi que esse estilo de narrativa em prosa, poesia, funciona pra mim muito melhor em áudio. Ambos são livros contemporâneos, né, tanto Daqui Pra Baixo quanto A Poeta X, então foi super tranquilo acompanhar, e o fluxo não tem tanto a quebra, mesmo que você tenha as frases mais curtas, e aí funcionou muito pra mim no fluxo de leitura e me deu ânimo pra ler outras coisas também. E aí teve um outro livro que eu li mais cedo no ano, mas que eu coloquei aqui por último, que eu tinha esquecido também, que é um caso engraçado. Esse livro tem tradução em português, ele é de língua espanhola e eu resolvi ouvir em inglês, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu tomei essa decisão porque todo mundo me disse que o fluxo de leitura de Casa dos Espíritos era lento, que era um livro denso, que eu ia morrer lendo, que demorava. E eu já sei hoje, livros que demoram funcionam melhor pra mim em áudio. Às vezes o áudio também é custoso, tá? Às vezes, mesmo você ouvindo, você fica ali remando. Mas eu resolvi fazer esse experimento e funcionou super bem. O livro voou pra mim, eu me diverti muito. É um livro que às vezes é meio confuso, porque o fluxo de narrativa do Gabriel Garcia Marques, ele vai misturando as coisas, mas eu não me senti perdida em nenhum momento. Então eu acho que foi uma experiência legal, mas eu fiquei pensando sobre isso, que o livro foi escrito em língua espanhola, foi traduzido pra português e eu resolvi ouvir o livro em inglês. Eu fiz todo um triângulo de idiomas aqui, mas que rendeu uma experiência legal. E aí, 2021, a gente tá em fevereiro, eu já li 4 livros em inglês, sendo eles City of Ghosts, que foi uma mão
Pão com Açúcar, porque é middle grade, então também é um livro que, se você quiser experimentar ler inglês, é super de boas. Gideon the Ninth, porque teve um certo desafio ali, porque era toda uma linguagem e apresentação de necromancia que eu não tinha, mas depois andou super bem. Mirage, que saiu recentemente pela Literalize, que o começo apresenta muita coisa, tem muita contação de história, então causa uma certa confusão, mas depois o fluxo de narrativa também é super tranquilo. E por último agora Arcanum Unbounded, do Brandon Sanderson, que entra na categoria fantasia épica do Brandon Sanderson, que eu já tô craque. E aí, me sentindo muito feliz com isso, aliás. E esses são os livros que eu li em inglês, gente. Hoje são quase 60 livros, tá, lidos. Em 2020 eu li 27, 28 ou 29 livros em inglês, levando em consideração que tem uns aqui que eu esqueci de colocar, então 29 livros em inglês. E eu estou gradativamente aumentando o meu fluxo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido ao longo do caminho aí desse vídeo gigante que eu gravei, que você tem que ir sentindo o quanto você tá confiante, que tipo de história tá funcionando bem, se você consegue dar um passo a mais, se você não consegue, se você consegue se arriscar, se vale a pena você testar mídias, ler no e-book, ler no físico, ouvir o audiobook sem o livro físico. Eu acho que você pode diversificar mídias se você tiver condições pra fazer isso. Obviamente, você comprar o mesmo livro em 2 formatos é caro. Eu consegui fazer isso em vários momentos, mas no começo eu não conseguia, então eu tive que me virar. Alguns livros não tinham audiobook quando eu fui ler, então eu li sem o audiobook, mas hoje eu acho que a minha experiência fica mais tranquila e eu aprendo mais, porque eu consigo tanto ver a palavra escrita quanto ouvir a pronúncia correta e aí juntar as duas coisas na minha cabeça. Eu acho que funciona super bem. Como eu falei pra vocês, eu nunca fiz um curso de inglês, então a minha experiência é baseada no consumo de outras mídias que me deram vocabulário pra conseguir fazer essas leituras. Eu comecei com coisas que eu queria muito ler e eu fui avançando conforme eu me sentia confortável, confiante e no quanto aqueles livros iam me chamando atenção. Até hoje, gente, eu ainda sinto um friozinho na barriga quando eu vou começar um livro em inglês e eu penso assim, será que eu vou entender o que tá acontecendo aqui? Será que esse livro não vai me fazer de boba? Mas assim, depois de The Starless Sea, o pior dos casos é que eu vou ter que ler de novo, sabe? E, enfim, eu acho que se a história for boa, se a história me cativar, eu vou estar disposta a investir o meu tempo, a passar mais um tempo a mais com aquele livro, que talvez não seja o mesmo tempo que eu passaria com ele em português, porque em português você já tem toda uma familiaridade, então é pra história andar mais rápido. Se você vai ler inglês, você vai dedicar um pouquinho mais de tempo, mas o que eu posso dizer pra vocês é que vale muito a pena, porque infelizmente tem várias histórias que não chegam até a gente, histórias que a gente quer muito ler, ou você tá doido pra ler um livro, você tem que esperar 1, 2, 3 anos pra tradução sair por aqui, e além de ser uma língua que te abre muitas portas e que te ajuda profissionalmente e de outras formas também, dependendo da carreira que você segue, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil de alguma forma, espero que pelo comentário que eu fiz sobre cada um dos livros você tenha entendido o nível de cada um deles e tenha se sentido confiante também pra pegar algumas dicas aqui de histórias que vocês querem ler ou já leram ou que vocês sentem interesse, mas não sabem se conseguem. E a minha mensagem pra vocês é que vocês tentem, sabe? E vão medindo o fluxo de vocês, o ritmo de vocês, pra vocês encontrarem um ponto certo aí que funcione, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo nos comentários como é a jornada de vocês, se você já tá lendo inglês, como você começou, se você fez curso, não fez, ou se você tá querendo agora se aventurar neste universo aí, se conseguiu pensar uma boa escolha com este vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, que este vídeo deu trabalho, que eu tô falando aqui há 2 horas já. Vai dar trabalho pra editar, tá? E deixa o seu joinha também pra ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!